Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre cálculo variacional, anisotropia óptica, falar basicamente sobre dispersão da luz, aberração cromática e falar sobre arco-íris e halos, tanto solar quanto lunar. Bem pessoal, nós sabemos do princípio de Fermat, que a luz se propaga em linha reta para um índice de refração do tipo constante. Nós já fizemos essa análise aqui e tratamos tanto a reflexão quanto a refração, a lei de Snell-Descartes, ela tem como princípio o de Fermat e a luz se propaga em linha reta nesses casos, perfeito? Então, quanto à propagação da luz, o que nós podemos tirar como conclusão, Então, digamos que você tem aqui uma luz branca, a luz, por exemplo, solar, que é policromática, Então, a luz branca tem um raio de luz aqui branca, vem numa determinada direção, com uma determinada velocidade, e aí digamos que ela encontre uma região onde o índice de refração muda com o comprimento de onda. E aí a pergunta é, o que vai acontecer com esse raio de luz branca, com essa luz policromática, quando ela encontra uma região, ou ela vem se propagando nessa região e encontra um índice de refração que muda com o comprimento de onda, Então, o que pode acontecer, pessoal, nós vamos tentar explicar aqui, é a dispersão da luz. E isso está intimamente relacionado também com a chamada aberração cromática. E vamos entender por quê, beleza? Então, nós sabemos que o espectro visível, de radiação eletromagnética, se você tem um eixo, uma reta, que ela é crescente para a direita, é crescente na frequência, então você começa com a cor vermelha, que tá na faixa dos 700 nanômetros, o comprimento de onda, e vai até o violeta, que é o comprimento de onda de 400 nanômetros. Lembra que a frequência e o comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Então, se essa reta cresce na frequência para a direita, significa dizer que para a direita diminui o comprimento de onda, beleza? Então, se você mapear aqui quais são as cores visíveis, em ordem crescente na frequência, você tem o vermelho, e aí depois o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, as 7 cores do espectro visível que nós conhecemos. Bem, e aí, olha só que interessante, quando essa luz branca ela vem se propagando em linha reta e encontra uma região onde há um índice de refração que muda o comprimento de onda, uma das aplicações bem interessantes dessa situação é o caso de prismas, o caso de decomposição da luz branca. Quando ela passa por um prisma, ela abre o espectro visível dentro desse prisma e depois sofre reflexões, refrações, e nós podemos ver a situação de arco-íris, numa dada posição na superfície da Terra, num determinado ângulo, e também podemos ver fenômenos de óticos de atmosfera, óticos atmosféricos, chamados halos solar e lunar, que é aquele anel que fica em torno, não é um anel solar, é um anel mais externo ao Sol, bem mais externo, onde você vê um anel todo colorido, como se fosse um anel, um arco-íris em torno do Sol, por exemplo. Inclusive, eu já registrei esse momento aqui em Castanhal, acho que foi em novembro ou foi dezembro de 2021. Fiz um vídeo rápido, por volta de meio-dia, quando o Sol está próximo ali, o zênite, e aí fiz uma análise semelhante, gravei um vídeo, um shorts, e está lá no canal, essa imagem, Então, os halos, solar e lunar também são aplicações dessa análise, E o caso de lente, a lente também, pessoal, ela também apresenta índice de refração que muda com o comprimento de onda. E isso gera uma aberração, por quê? Que a gente chama de aberração cromática. Ela gera porque a distância focal de uma lente ela está intimamente relacionada com o comprimento de onda. E se o comprimento de onda muda com a frequência, ou com o comprimento de onda, o índice de refração, muda com o comprimento de onda ou com a frequência, o que vai acontecer é que você vai ver imagens, as bordas quando você bate uma foto, de um astro, usando um telescópio ou a própria câmera do seu celular. Quando você bate uma foto, você pode ver que tem certas situações que em torno daquela imagem fica colorido, Fica colorido as cores, do espectro visível. Então, essa coloração nada mais é do que a distância focal, ela depende
do índice de refração. O índice de refração depende do comprimento de onda. E aí isso faz com que as imagens criem um certo arco-íris, digamos assim, em torno daquela imagem, né? As imagens ficam um pouco coloridas em torno do resultado final, né? Bem, e aí, então pelo princípio de Fermat, o que nós já sabemos, né? Nós já sabemos do princípio de Fermat que a velocidade de propagação é ds/dt, né? E aí quando você isola o tempo, né, pelo princípio de Fermat, qual é o caminho da luz no tempo mínimo, né, no menor tempo, né? Então você isola o dt, fica ds sobre v, e aí o v você relaciona com a definição de índice de refração, que é c sobre v. C é a velocidade da luz e v é a velocidade da onda naquele meio. Você substitui aqui, e o ds é o elemento de comprimento, né, nesse espaço, né? Então, como eu estou analisando o plano, dx quadrado, dy quadrado, raiz quadrada. E aí você pode isolar, tirar aqui em evidência o dx, né? Dx quadrado fica 1 mais dy sobre dx tudo ao quadrado. Dy sobre dx eu vou chamar de y'. Eu vou integrar ambos os lados. Quando você faz isso, você vai obter essa equação que nós temos aqui, né? Integra ambos os lados, de x0 a x, de t0 a t. E aí você tem n sobre c, esse termo. E aí você acaba de encontrar um funcional que é exatamente a função que extremiza essa integral, né? Então o funcional é dividido, o resultado é o próprio integrando desse lado direito, é n sobre c, 1 mais y' ao quadrado, raiz quadrada, onde y' é dy dx. E aí você pode usar um resultado bastante interessante, que é um resultado empírico obtido por Cauchy, né? Que o índice de refração depende do comprimento de onda, né? E aí, como é que é essa dependência empírica, né? Você tem um N0, né, que é um índice de refração constante, e aí você tem uma expansão de inversos, né, pares de comprimento de onda. Então, 1 mais A sobre lambda quadrado, mais B sobre lambda a quarta, mais C sobre lambda sexta, e assim por diante. Onde A, B e C são coeficientes a determinar, onde você faz ali o ajuste, né, numérico com os resultados experimentais, né? Lembra que o índice de refração é adimensional, A tem dimensão de comprimento ao quadrado, B tem dimensão de comprimento à quarta, C tem dimensão de comprimento à sexta e assim por diante. Então, para efeito de análise, né, você pode considerar desse índice de refração como sendo uma aproximação só os dois primeiros termos dessa série infinita. Então você diz que esse n, né, é uma função do comprimento de onda, mas você vai truncar a série no segundo termo aqui. Então vai ser 1 mais A sobre lambda quadrada. Então é uma aproximação que você quer fazer para efeito de análise aqui nessa aula. E aí lembrando que essa equação de Cauchy ela só é válida, essa expansão só é válida para o espectro visível. Se você está na faixa de ultravioleta, na faixa de infravermelho, você tem que usar outras expansões, né, que não é a de Cauchy, para fazer esse tipo de análise, perfeito? Então, se você pega esse índice de refração e substitui aqui no funcional, e aí você vai calcular a equação de Euler desse funcional. E aí essa equação de Euler envolve derivadas tanto em y quanto y' e em x. E o índice de refração depende do comprimento de onda. E o comprimento de onda nada tem relacionado, né? Não é uma variável dependente nem de x, nem de y, nem de y'. E aí quando você for aplicar as equações de Euler dentro, você substitui esse índice de refração aqui, e dentro do funcional você calcula a derivada, esse termo aqui vai dar zero, e deriva f em relação a y'. Então vai dar esse resultado, n0 sobre c é constante, você pode tirar da derivada em x, e aí para todo esse resultado dar zero, toda essa chave tem que ser igual a uma constante, né? Já que a derivada tem que ser zero. Então toda a chave que eu chamo, toda essa chave tem que ser igual a uma constante, essa constante eu chamei de k. E aí se você segue o passo a passo que já foi feito aqui, esse tipo de análise, você vai chegar à conclusão que a equação de y, né, em relação a x vai ser uma equação de uma reta, ou seja, ax mais b. Porém, essa dependência e o coeficiente a, que é o chamado coeficiente angular, ele vai depender do comprimento de onda, né? Que é exatamente 1 mais A lambda quadrado, né? Esse termo aqui, né? Então, a tua equação de a reta, a equação da luz naquele meio vai ser uma reta, porém, uma reta com coeficientes angulares distintos. Para cada comprimento de onda, você vai ter um coeficiente distinto, diferente. Lembrando que esse A de lambda, né? Ele é uma coisa do tipo 1 sobre k, k é essa constante que você definiu aqui, 1 mais A sobre lambda quadrado, todo mundo ao quadrado menos 1, tudo isso raiz quadrada de meio, né? Menos meio, né?
esse termo aqui é o valor de A. E aí, continuando a análise, né? Então, basicamente o que eu falei, né? Você vai ter a equação que é uma reta, e aí para diferenciar esse A, né? Você sabe quando você plota um gráfico de uma equação do primeiro grau, o B é onde o gráfico corta o eixo vertical, né? O eixo vertical Y, eixo horizontal X, então esse ponto aqui é o ponto B. E aí você tem que esses A lambdas são distintos, para cada comprimento de onda você vai ter um coeficiente angular diferente. Então você vai ter diferentes inclinações, já que se você derivar y em relação a x, você vai obter o A, ou seja, o A é a inclinação da reta. Então, dependendo dos lambdas que você vai escolhendo, você vai ter várias retas passando no mesmo ponto, que é o ponto B, porém com inclinações em relação ao eixo X distintas. Então, o gráfico preto é uma reta com inclinação diferente do gráfico vermelho, que é uma reta passando pelo mesmo ponto B. Então, esses ângulos aqui que eu estou mostrando, preto, vermelho e azul, têm inclinações diferentes, porém são todos retas que passam pelo mesmo ponto B. Então, o que você vai ter no final das contas é quando essa luz passar por essa região onde esse índice de refração depende do comprimento de onda, você vai ter exatamente uma decomposição da luz, ou seja, a luz vai se propagar em linha reta, porém em diferentes inclinações para cada comprimento de onda, né, daquele espectro visível, no caso as 7 cores. Lembrando que esse A tem essa dependência aqui que nós já falamos. Então, se você fizer uma comparação, né, uma comparação extrema, né, do espectro aqui visível, você vai pegar os extremos, o violeta de 400 nanômetros e o vermelho de 700 nanômetros. Então, se você calcular o A de ambas as situações, né, substituir para lambda igual a 400 nanômetros e o outro para 700, você calcular a razão desse coeficiente angular A para o vermelho e para o violeta, você vai concluir que esse resultado, essa razão vai dar maior que 1. Ou seja, o coeficiente angular do vermelho vai ser maior que o do violeta. Lembrando que os comprimentos de onda de ambas as luzes vermelho e violeta são dados por esses resultados em nanômetros. 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. Então significa dizer que se você substituir aqui 700 nanômetros aqui, eleva ao quadrado, né? Basicamente 7 ao quadrado dá 49, ou depois pega 4 ao quadrado 16, faz essa análise, divide um pelo outro, essas constantes vão ser canceladas. E considerando o mesmo A para ambas as situações, você vai concluir que esse coeficiente do vermelho é maior que o do violeta. Ou seja, a inclinação do feixe vermelho vai ser maior que a inclinação do violeta. Beleza? Então, continuando a análise agora, saindo da propagação da luz para a refração da luz, né? Então, você tem o chamado caso 1, quando a luz vem do ar e passa para a água, né? Ou o vidro, né? Que é muito próximo ali os índices de refração. Então, você tem aqui o feixe vem, bate na interface desses dois meios, que separa os dois meios, uma parte é refletida, mesmo ângulo de inclinação alfa aqui, né? Em relação ao eixo normal. Então, o que vai acontecer... Quando você, pelo princípio de Fermat também, a lei de Snell-Descartes continua válida, só que esse N barra aqui, esse N barra é o N que depende de lambda, e esse N de lambda é exatamente a aproximação que nós fizemos inicialmente aqui, um N01 mais A sobre lambda quadrado. Beleza? Então você vai sair do A para a água, o índice de refração do A é menor que a da água, então se esse camarada é menor do que o N vai ser menor do ar, menor do que o da água, então para isso haver uma igualdade, então esse seno de alfa vai ser maior do que o seno de alfa barra, né? Ou seja, o alfa barra vai ser maior que o alfa vai ser maior que o alfa barra, tá aqui, ó. Ou alfa barra menor que alfa. Então, quando esse feixe vier aqui, você pode fazer uma projeção dele pontilhada com a mesma inclinação. Então, tanto o feixe vermelho quanto o violeta, que são os dois extremos do espectro visível, tem que ter ângulos menores do que esse alfa aqui, ó. Então, esse ângulo aqui vai ser exatamente o mesmo que esse, né? São alternos internos, então tanto o violeta quanto o vermelho vão ter ângulos menores que esse ângulo alfa. Tá aqui, ó. Alfa barra tem que ser menor que alfa. Então, como nós sabemos aqui, se você olhar, fizer análise, né, substituir lambda igual a 700 nanômetros e lambda igual a 400 nanômetros, você vai concluir que o índice de refração do violeta vai ser maior que o do vermelho. Logo, como nós concluímos aqui em cima, a inclinação da reta
do gráfico da função do primeiro grau vermelho vai ser maior que o violeta. Então a inclinação do vermelho, o ângulo, né, que a inclinação é o ângulo do vermelho aqui após a refração, passar do ar para a água, vai ser maior que o violeta, que é preto. Então é isso que vai acontecer quando o feixe passa do ar para a água. E a outra parte é refletida, né, na mesma inclinação pela regra, a lei da reflexão. Beleza? E aí para o caso 2, nós vamos analisar aqui, né? O caso 2 você vai ter agora passando o inverso, da água para o ar. Então se você fizer a mesma análise agora, porém invertida do que foi feito no caso 1, o que você vai ver é que o feixe que vem aqui da água passando para o ar, uma parte reflete, né, no mesmo ângulo de incidência, o ângulo de reflexão. E aí essa linha pontilhada, a projeção aqui, tanto o ângulo do violeta quanto do ar vai dar maior, né, do que esse ângulo da linha pontilhada, sendo que aqui quem desviou mais em relação ao eixo normal após a refração foi o vermelho. Então, por análise invertida, quem vai ter ângulo menor vai ser o vermelho aqui e o violeta depois. Beleza? E aí, concluindo, né, que tipo de aplicações você vai ter? Você pode ter um prisma aqui, você sai do ar para o vidro tem aproximadamente o mesmo índice de refração, muito próximo da água, só que aqui dentro do vidro esse índice de refração muda com o comprimento de onda. Né? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer aqui exatamente a análise que foi feita no caso 1 e no caso 2. Quando passa do ar para o vidro é o caso 1, então quem vai sofrer maior desvio em relação ao eixo normal vai ser o vermelho do que o violeta. E aí quando passa do vidro para a água é o caso 2. Quem vai sofrer maior desvio? O violeta, em relação, claro, sempre a normal. Né? Então o feixe ele abre, a propagação da luz vai se dar em linha reta, né? Só que é linha reta para cada comprimento de onda, para cada... veja que eu estou analisando o espectro aqui nos extremos. Então, entre o vermelho e o violeta vai ter as outras retas, né, das outras cores, né? O laranja, o amarelo, o verde, o anil, o azul, todas aqui dentro dessa região aqui entre o vermelho e o violeta. E aqui fora, quando sofre aqui também a refração do vidro para o ar, que é o caso 2, de novo, né, quem vai sofrer maior desvio? O violeta, ele vai abrir mais em relação ao normal. E é quem abre menos, né, o ângulo aqui de refração vai ser o vermelho. E aí, né, lembrando que aqui também quando o feixe vem e colide nessa interface do prisma, vai sofrer também reflexão aqui, né, no violeta e reflexão aqui no vermelho. Então esse aqui é o caso de decomposição da luz por prisma, né? Newton também deu contribuições, né, análise, né, que ele fez de ótica, né, da luz do Sol passando por prismas, né, e chegou a esse tipo de análise. Nós fizemos aqui usando o cálculo variacional, né, que é um resultado bastante elegante. Né? E por fim, né, você tem aqui uma aplicação agora do arco-íris ou também, né, do halo solar, né, que você tem, né, a cristais de gelo lá na atmosfera. Então você também vai ter, né, esse tipo de análise vai ser muito parecida. No caso do arco-íris, né, quando você tem aí, vai chover, etc. Então há muitas gotículas de água, né, na forma de vapor no ar. Então a mesma coisa, você vai fazer análise do ar para a água, e aí o feixe vem da luz branca, né, e é uma parte refletida, né, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né, em relação ao normal. Aí de novo, o feixe que vai abrir mais é o vermelho, em relação ao normal, e depois o violeta, com menor ângulo. Aí sofre reflexão, uma parte desse aqui também refrata, e aí reflexão dentro da gota, né? Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, né? De novo, quando chega aqui, em relação ao normal, agora você vai sair, né? No primeiro caso, do ar para a água é o caso 1, e da água para o ar, de novo, é o caso 2. E aí, quem vai sofrer maior desvio? Aqui, quem sofreu maior desvio em relação ao eixo normal foi o vermelho, aqui vai ser o contrário, vai ser o violeta. Em relação ao normal, o ângulo de refração vai ser maior, em relação aqui ao vermelho. E aí esse caso aqui é o caso de arco-íris, que pode ser explicado também o halo solar ou lunar, e as chamadas aberrações, né, cromática dentro das lentes, que a distância focal depende do comprimento de onda, e esse comprimento de onda, o índice de refração, a distância focal depende do índice de refração, o índice de refração depende do comprimento de onda, e essa análise vai gerar a abertura do feixe, você vai gerar imagens, né, em torno daquela imagem, cores, né, as cores do espectro visível. Tá certo?
Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!